Salve galerinha, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o Cypress, sobre essa ferramenta que revoluciona o mundo da qualidade, né? Então hoje todo mundo utiliza o Cypress para fazer suas automações de testes, tanto educacionais quanto profissionais. Então hoje eu vou passar um guia completo para vocês e vamos estar falando sobre esta ferramenta, tá? Então a introdução, né? Neste material você vai entender o que é o Cypress, como ele funciona, quando usar e boas práticas. Então vamos lá. Bom, galera, o que é o Cypress? Então, é uma ferramenta de testes automatizadas end-to-end. Então, ele realiza testes ponta a ponta, início e fim, né? Para aplicações web. Então, ele funciona somente na parte do front-end, né, de uma aplicação. Ele simula o comportamento real do usuário. Então, vamos supor que eu sou um usuário e trabalho numa empresa que eu tenho que preencher formulários, né? Todos os dias eu preencho milhares de formulários. Daí, utilizando o Cypress, eu consigo simular, né, e de forma automática fazer esses preenchimentos usando o Cypress, beleza? Por que o Cypress é popular? Porque ele tem uma execução rápida, ele tem uma fácil configuração, em poucos cliques você consegue configurar o Cypress, né, e rodar já o seu primeiro teste, né? Testes visuais, você consegue visualizar o que você está testando, né? Menos flakiness, né? O que é o flakiness é tipo assim, ele não demora tanto para executar o teste. Ele é algo mais, é uma ferramenta mais prática e mais rápida. É a mais rápida do mercado, né? E ele tem uma alta demanda no mercado. Hoje a gente consegue verificar vagas, né, de trabalho, vagas de emprego que, cara, é a ferramenta mais pedida no mercado hoje, né? Depois do Playwright, né? A arquitetura do Cypress, ela roda dentro do navegador. A gente não precisa instalar outros tipos de sistemas, outros tipos de softwares para estar rodando essa ferramenta. Não, roda dentro do navegador, né? Mesmo contexto da aplicação, né? Então, a gente não precisa, usa o navegador para rodar o teste, mas esse navegador ele fica dentro do escopo do sistema. Ele não fica fora. É algo como se fosse uma aba de dentro do Cypress, né? E ele tem um acesso direto ao DOM. O que é o DOM? Basicamente é aquela parte do HTML da página, né? Então toda a página, todo front-end tem um HTML. Então a gente consegue ter acesso direto ao DOM, né? A gente consegue fazer a seleção dos seletores, CSS, doctype, né? Então a gente consegue fazer isso direto na aplicação, direto na ferramenta do Cypress. Vantagens da arquitetura: testes mais confiáveis, né? Debug facilitado, porque é tudo muito junto. A estrutura da arquitetura, a estrutura da ferramenta do Cypress, ela é muito junto, é tudo junto. Tu não precisa abrir vários campos, várias ferramentas, várias abas ao mesmo tempo para poder fazer o que tu quer. Não, é tudo junto, entendeu? E o controle total da aplicação. Você tem um controle total da aplicação do que você está rodando. A instalação, os pré-requisitos para instalar a ferramenta do Cypress na tua máquina, tu tem que usar o Node.js, tem que ter, né, o Node.js na tua máquina instalado, senão ele não vai funcionar, né? Para fazer a instalação da estrutura, né, você utiliza esse comando chamado npm install cypress --save--dev. Você vai rodar em um ambiente desenvolvedor de desenvolvimento na sua máquina, tá? Para rodar ele utilizando o headless, utilizando o navegador em si, você verificar, você exibir o teste na sua máquina, e você vê o que está acontecendo, todo o processo end-to-end, você tem que utilizar o comando npx cypress open, né? Esse comando vai fazer com que abra uma aba nova no seu navegador, dentro do Cypress, e aí você consegue identificar, verificar e visualizar o processo que você criou, né, no teste, funcionando na tela. Ah, Rafael, mas eu queria apenas rodar o teste aqui, queria ver se passou, não queria abrir o headless. O que é que eu posso fazer? Você vai utilizar então o comando npx cypress run. Ele não abre o navegador novo, ele vai fazer totalmente o processo debaixo dos panos. Então o que vai exibir para você no seu terminal é apenas quantos testes rodaram, quantos testes passaram e quantos testes falharam. Tá? E vai te dizer aonde foi que errou, onde foi que o teste passou e onde foi que o teste falhou. Beleza? A estrutura de pastas do Cypress, ele começa como Cypress, né? Aí tem uma outra pasta chamada end-to-end E2E. E aí dentro dessa pasta você vai estar rodando todos os seus testes, né?
Depois a gente vai ter uma pasta chamada Fixtures, né, onde tem os dados de teste, onde a gente moca os dados que a gente está utilizando dentro de um teste, dentro de uma página, dentro de um software, né. Também temos uma pasta chamada Support, que é onde a gente vai estar criando os nossos comandos customizados. E também temos a pasta do cypress.config.js, é onde a gente vai fazer todas as nossas configurações dentro dos Cypress. Eu quero utilizar, sei lá, uma estrutura diferente, eu quero utilizar uma fonte diferente, eu quero adicionar um tempo diferente, né? Porque o Cypress ele roda num tempo automático, se eu não me engano é 5 segundos, né? Mas se eu quiser, por exemplo, sei lá, colocar um tempo maior, que tipo assim, quando eu for rodar o teste, demore um pouco para rodar, então eu posso estar configurando isso dentro do cypress.config.js. Bom, aqui eu trouxe para vocês quatro exemplos de testes, né? Quatro exemplos de linhas de teste onde você pode estar utilizando. Então aqui o primeiro é o ci.visit, né? Que aí eu coloco entre aspas simples, né? Um exemplo de um navegador, de um exemplo de uma URL, né? Basicamente esse comando ci.visit ele visita uma nova um novo navegador, um novo site, um novo software, um novo sistema. O ci.get ele simplesmente a gente vai executar uma operação selecionando pelo jogo da velha e-mail, então no caso é um seletor, né, pelo ID, e-mail, né, e o ponto type a gente vai digitar esse texto que está entre aspas, que seria teste@teste.com. Então vamos supor que eu tenho uma tela de login onde eu preciso colocar o meu e-mail e a minha senha e clicar em login, no botão de login. Então eu vou digitar assim, o ci.get, vou fazer a seleção do meu seletor dentro do DOM, né? Então eu estou pegando pelo e-mail e estou digitando dentro do campo e-mail o meu e-mail. Então teste@teste.com. Já o ci.contents ele verifica se existe um nome na tela chamado login. Se existir, ele vai lá e clica de forma automática. Então quando eu rodo esse teste, ele vai verificando ponto a ponto, ver se de fato existe um campo chamado e-mail. Ele digita o meu e-mail dentro do campo, ele verifica se existe um botão chamado login, e se existir esse botão chamado login, ele clica, né? E aí também a gente pode estar usando o ci.contains para fazer uma verificação, uma validação, se esse campo, se esse botão, se esse link, se esse texto, teste, ele existe naquela pasta, naquela página e está visível para mim. Então eu utilizo o ci.contains, contém teste em alguma parte do site. Se existir, ele tem que estar visible, ele tem que estar visível na tela. Se isso acontecer, o meu teste passa. Se não estiver visível para mim, então o teste vai falhar nesse momento. Então, o Cypress ele é muito focado em testes visuais, né? Então ele tem uma execução de passo a passo, ele tem um passo a passo. Tu não consegue, tipo, entrar numa página antes de fazer o login. Você não consegue isso, né? Então ele segue um padrão, ele segue um passo a passo. Primeiro, para você acessar um site, primeiro o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar na tela de login. Passou da tela de login, aí sim você vai estar executando outros testes, novos testes, e vai estar executando esses testes dentro do site, beleza? Você pode também estar utilizando outras estruturas e configurações utilizando screenshots automáticos. Então tudo que tu vai fazendo em um teste, tela de login, acessando a tela home, você vai estar tirando fotos de forma automática, e essas fotos elas vão estar salvas dentro de uma pasta, né, uma pasta de imagens. Então de forma automática, o que você for fazendo naquela tela, o site que você for testando, você vai estar de forma automática batendo várias fotos, né? E também nós temos logs detalhados, né? Então tudo que tu faz numa tela, sendo ok, dando errado, dando certo, esses logs vão estar compartilhados com você. Boas práticas: evitar arrays fixos, né? Então, cara, tem muitos sites que a gente testa aí hoje em dia que eles têm seletores fixos, né? E não é tão legal, né? Tá utilizando esse tipo de seletores. Então a gente tem que criar e evitar, na verdade, evitar o arrays fixos para transformar algo mais dinâmico, né? Temos que criar comandos customizados, né? Isso é muito bom, isso é uma prática muito boa dentro do Cypress, porque ele ajuda a gente dar uma
estruturar melhor o nosso código. Então, às vezes o site é gigante, a gente tem que fazer um processo de teste gigante e a gente utiliza muitos seletores, o código fica muito grande, muito extenso. Então, a gente utilizando comandos customizados, como tela de login, como acessar um checkout de um site de e-commerce, selecionar produtos diferentes, a gente pode estar utilizando vários comandos customizados que vai facilitar muito a nossa vida, né? E outras pessoas que peguem esse teste, pô, vai ajudar demais, entendeu? Testes independentes e organização do código. Isso é muito importante, isso é uma boa prática muito legal. O Cypress no CI/CD, né? Ele é muito interessante, por quê? Porque a ferramenta do Cypress, ela se integra no GitHub Actions, né? O GitLab CI, ele se integra também no Jenkins e na qualidade contínua, né? Então a gente não precisa todos os dias estar lá rodando, abrindo a ferramenta para estar rodando os testes. A gente simplesmente pode ir no GitHub Actions ou então em qualquer outra dessas ferramentas e simplesmente apertar no playzinho lá que vai rodar toda a esteira, beleza? Cypress versus Selenium, né? Cypress simples e rápido, ele é muito rápido, muito rápido mesmo. Já o Selenium, ele é mais focado em browser, né? E, cara, dependendo muito do teu contexto, tu tem que estudar e identificar o que é melhor para te usar naquele momento, né? Então, se for um teste rápido e simples, cara, usa o Cypress. Agora, se for algo muito complexo, utilizando o navegador, usa o Selenium, beleza? Quando não usar o Cypress? O Cypress é uma ferramenta incrível, né? Maravilhosa. Mas tem momentos que dá para utilizar ele, mas tem momentos que não dá para utilizar ele, né? Então, quando o site que tu for testar, ele simplesmente abrir várias abas, já fica um pouco complexo, né? Então, quando não usar o Cypress, é múltiplas abas, né? O mobile dele é nativo, ou então o browser fora do Chrome. Então, se tu utilizar um browser, por exemplo, o Edge, já não dá para utilizar o Cypress. O Cypress a gente não utiliza, né? Ele não tem suporte para o Edge. Então, você tem que identificar, né? O melhor processo. Conclusão. Excelente ferramenta para QAs, sem dúvida, né? É o que o mercado pede hoje. Se você não tiver o Cypress, aí fica um pouco complicado, né? Então, muitas das empresas hoje não utilizam o Playwright, né? O Playwright também é uma ferramenta muito poderosa, né? Para testes end-to-end e navegador. Então, se eu fosse você, de fato, eu utilizaria primeiro o Cypress para você entender como é que funciona a estrutura. A estrutura é um pouco diferente daqui do Cypress. E depois, como você dominasse, né, o Playwright, você migraria para o Cypress. Porque o Cypress é muito simples de fazer as coisas, né? Então, eu acho que o ponto fundamental é primeiro tu aprender como é que faz no Playwright, numa ferramenta assim, um pouco mais complexa, e depois você vai pro Cypress, beleza? Ótima porta de entrada na automação. A gente tem vários meios de automatizar no Cypress, né? Eu, no meu curso, até ensino, vou deixar o link do meu curso aqui embaixo, né? Na Udemy. Eu ensino como é que você pode testar e automatizar um site utilizando o seu navegador, né? E depois pegar esse código e jogar dentro da sua ferramenta, do Cypress, para você configurar melhor ela e tal. Eu te ensino isso no meu curso, né? E é muito valorizado no mercado, como eu havia dito, né? Todas as empresas hoje precisam que o profissional de QA, de qualidade, entenda sobre o Cypress, né? Não precisa ser um cara que saiba tudo, mas precisa pelo menos fazer o básico, né? O básico no Cypress, beleza? Encerramento, então vamos lá, curta o vídeo se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, deixa o teu like, isso é muito importante, e comenta se você quiser uma série prática, eu vou estar compartilhando aqui, caso você queira, né? Só comenta aqui embaixo que eu vou estar compartilhando novos vídeos com vocês. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, e fui!